Fúria FC. Começa aí, Henry. Vamos fazer aí a nossa análise da Fúria FC com relação aos jogadores, quem foram os melhores draftados, quem foram os melhores wildcards aí. Se bem que o wildcard da Fúria não tem nem muito o que falar. O wildcard da Fúria, a gente... Pô, tem que botar uma foto do Lipão aqui. Pô, já cara. Tá assim há um tempão em produção. Esse daí eu pego da Liga, eu pego da Kings League lá, mano. Cara, ontem e sábado, na verdade, eu gostei muito da partida do Rian Lima. Muito bom, fez o gol, inclusive o último gol agora da partida. Muito bom jogador, canhotinho, cresceu muito na competição. Sim, com certeza. Não é um jogador que a gente, enfim, tem o costume de falar, mas gostei muito dele, né, da partida que ele fez. Mas vamos de um top 3 de draft do Fúria? Top 3, assim, os 3 melhores? Eu acho que... Dedo é o 0-1. Dedo, né? Pellegrini e Vitão. Pode ser? O que você acha? Vitão goleiro, né? Vitão goleiro, isso. Pode ser. Acho que sim, né? Os outros também foram muito bem. Talvez Dedo, Vitão e Pellegrini. Não, eu digo assim, top 3 sem ordem, entendeu? Sem ordem. Os top 3, assim, né? Os 3 melhores... Os 3 wildcard, né? Lipão, Lelete e Jefinho, dispensa comentários, são craques demais. Não tem muito o que falar. Mas, de qualquer forma, como você falou, né? Um destaque legal por Rian nessas últimas partidas. Acho que o Donato foi bem no início, depois deu uma caidinha, mas é um bom pivô ali, né? E eu acho que tem o Catroca, que faz boas partidas também. O Monagatti e o Pastucci também entram. E, cara, eu acho que é legal a gente falar também, cara, do Eiosa, mano, que assumiu o papel de jogar nessas últimas rodadas no lugar do Vitão, não tendo goleiro reserva, irmão. Sim. O que eu acho, eu ia até falar dele. O que eu acho é que, na teoria, assim, entre aspas, claro, ele entrou numa fogueira, né? Porque não tinha jogado até então, não tinha entrado até então na competição, e entrou no momento que o Vitão se machucou. Então, ele entrou numa fogueira, assim, e, na minha opinião, ele vem, assim, dando conta do recado. Mas... o Vitão faz falta. Não, faz falta. Eu acho que assim, é uma questão de experiência. O Eiosa naturalmente é menos experiente que o Vitão, isso é normal. Mas eu acho que assim, tem sido regular. Tem feito boas defesas, trabalha com o pé também. O que eu falei, assim, de fato tem dado conta. E aí o que a gente fala dos draftados. Foram 2 goleiros draftados, a gente já falou que os dois, a melhor dupla, né, de goleiros é a do Desimpedidos, a gente já vem falando. Mas eu acho que o Eiosa e o Vitão, por serem draftados, eu acho que são uma boa dupla, né, para o time da Fúria. Com certeza. Vamos pro próximo aí, produção. Próximo time aí que a gente tem para fazer a análise dos times. Dendele FC. Temos aí, talvez, nessa partida, né, tivemos Kaká, Canhoto e Lucas Hector. Acho que Kaká e Lucas Hector fizeram, durante a competição, né, uma competição muito boa. A gente já falou do Lucas Hector várias vezes, do Kaká várias vezes. O Canhoto teve partidas que, se eu não me engano, não jogou, né, mas fez boas partidas. E aí ele revezou com o Lincoln, né, que também é um excelente jogador. Muito se falou da questão do Lincoln não jogar, né? Não jogar, não ter ido pro... E aí, Fabrício, o que aconteceu? Foi apenas opção técnica, beleza. Opção técnica descansar um e jogar o outro. Opção técnica do Preto, pô. Normal isso acontecer. Você tem 4 jogadores excelentes, mas enfim, só podem jogar 3. Então, acho que, na minha opinião, fez a escolha certa também, mas... é uma dor de cabeça boa, né, pro Preto, porque tem 4 wildcards que, enfim, já são muito bons jogadores e que revezam bem, e eu acho que eles lidam bem com isso, com esse revezamento, né, cara? A só não pode cavar. Ele fez uma e errou outra, mas assim... cara. Mas ele tem personalidade. Não, tá certo. Agora, com relação ao top 3 aí de draft. Cara, eu gosto muito, acho que o Maicon, com certeza, né? Mas eu acho que 2 jogadores que aparecem muito dentro da questão dos drafts é o Guilherme, que é o jogador ali de defesa, né? Que arma o jogo, que passa muito a bola por ele, e o Tuco, né? O que você acha? O Tuco não fez uma competição Prime, mas eu digo, dentro dos drafts aqui do Dendele, o que você acredita aí que esteja? Pode ser, tô contigo. Pode ser. Porque assim, o Thales também fez uma competição excelente, hein, cara? O Thales é um bom goleiro, ele gosta de entrar na mente. Não sei se você já reparou isso. Ele gosta de entrar na mente dos jogadores. Aquele trash talk, né? É verdade. O Vinícius faz boas partidas também. Mas eu acho que esses 3 talvez sejam, né, o top 3 do Dendele dos drafts, né?
Vamos pro próximo, produção. Bem abaixo também, eu acho. É o quê? Achei o draft do Dendele um pouco abaixo. Não foi dos melhores, né? Talvez por isso que no final, né, ficou como o último dos qualificados, né? G3X. A G3X a gente tem aí o Tom, Rufino e Kelvin, também o Andreas, né? Então, assim, de wildcard dispensam comentários. Sim. E dos draftados. Cara, aqui a gente já tá falando de um draft muito bom. Muito bom. Então, assim, já é tipo da Fúria, que a gente fala de 3, mas a gente cita vários outros também, né? Então, assim, a gente pode falar, por exemplo, Wembley, Keno e Igor Rezende, talvez sejam o top 3. O que você acha? Com certeza, não tem pra onde Wembley, fugir Keno disso. e Igor Rezende, né? Igor Rezende assumiu a responsa mesmo porque tem um goleiro, Gabriel Braga, que tem experiência, e o Igor Rezende vem dando conta do recado, né? Então, assim, o Wembley dispensa comentários, né? Poderia ser facilmente uma wildcard. E o Keno também mostrou nessa competição que poderia também ter sido uma wildcard, hein, cara? Com certeza, cara. São excelentes jogadores. Apesar, tô gostando do jogo do VT Sampaio também. VT, muito bom jogador. Aí o que a gente fala? A gente fechou o top 3. Mas se a gente for fazer os adendos, né? VT, Nicolas, muito bom jogador, forte, né? Sim. Bruno Agnello também, que assumiu a responsabilidade de a galera ficar criticando muito ele por ser influencer, ou por ser ex-jogador, né, em atividade. E faz boas partidas também. Lucas Silva também é um jogador forte também, né? Tipo, a galera até falou dele. Lucas Toro, né? Que é um jogador também, né? De muito volume de jogo, né? Corre. Então, assim... Acho que é isso. É um time muito coeso, mano, tá ligado? Sim. É um time muito, muito bom. Próximo aí, produção. Capim FC. Os três wildcard, né? É o Neto Show, o Igor, e o Canindé e o Barata. Pelo menos dessa rodada. E aí a gente tem... Não, nessa rodada foi o Valdir. Desculpa, o Valdir, desculpa. O Valdir, que né, a gente conhece lá da área também. O Valdir já treinou lá com a gente lá no pessoal do Atleta Focado. Um abraço aí pro pessoal do Atleta Focado também, o Anderson, meu irmãozão. Provavelmente foi indicação do GB, acredito eu. Porque ele e o GB já se conhece, acredito que né, pode ter sido uma indicação do GB, eu não tenho certeza, tem que haver. E aí, meu Léo Dias da Kings, tu acredita que possa ter sido? Acho que foi. Porque eles são próximos, né? Acho que da outra galera não. Mas, por exemplo, a gente tem aí, vamos de top 3 agora dos draftados. Acho que o Brinquinho e o Maicon, né? Seriam os dois, né? Brinquinho e o GB, né? Acho que não tem pra onde correr, né? GB, Maicon e Brinquinho são os top, né? Eu acho que talvez os 3 também poderiam ser wildcard de qualquer outro time, né, mano? Com certeza. Eu acho que seria... O GB, pelo que vem fazendo, Não, então... o GB é absurdo, né, mano? É muito, muito, muito equilibrado mentalmente, como jogo, né, também e tal. E aí a gente tem o Kleber também, que às vezes aparece bem. Sim. Cara, temos o Henry Japa. Eu gosto muito do jogo do João Nardi. João Nardi também faz boas partidas, eu gosto firme, muito, né? Do jogo dele. O Henry Japa também, vira e mexe, aparece. Sim. Eu acho que 3 jogadores que aparecem menos, talvez seria o Vitor, né? O Vitor Esteves, que já jogou Kings League. Sim. E o Vitor... 3 Vitor, né? Os 3 Vitor talvez sejam os que aparecem menos. E, naturalmente, o goleiro reserva do Barata também. Porque, André, com todo respeito, né, André? Pra tu tomar a vaga do Barata aí, meu parceiro... Tu vai ter que ser o besourão. Vai ter... O Barata já virou um baratão. Vai ter que ser um besourão. Virou barata voadora. Já é. Boa. Agora o próximo. Loud. Temos aí o Esaú, o Caroço, Drop. Tivemos também Gão, Iago Soares. Sim. Mais quem aí como... Rafa Neguinho. Maia. E nessa tivemos o Coringa, né? Como o wildcard presidente. O Coringa, literalmente Coringa. O Coringa, cara. Mas assim... Tá, beleza. E agora quem seria o top 3 dos drafts? Acho que, obviamente, o Luquinhas, né? Rock. E assim, na teoria, eu acho que seria o Lucas Japa, né? Mas assim, na minha visão, não fez uma competição top. Posso falar o meu top 3? Eu iria de Luquinhas, Rock e Kawa. Beleza. Porque quando foi acionado... o Kawa foi bem mesmo. Eu também acho que concordo contigo. Sim. Acho que esse seria o top 3, assim, da competição, do que fez na competição, né? Você vê como sofreu, né, a Loud.
sofreu com as lesões, né, da galera, teve que mudar draftado, e aí um draftado que às vezes você escolhe como 24º, 25º, você teve que buscar um draftado que foi tipo número 100, 112, 113, então assim... Isso faz diferença. E o Dr. Alverson, né, que é um parceiro nosso também de trabalho, o Dr. Alverson falou bastante sobre isso, né, o quanto que as lesões prejudicaram o time da Loud, que foram lesões que acabaram tirando os atletas, né, porque tiveram algumas outras lesões de outros jogadores também, que você tratava uma semana, na outra semana você estava apto. Que foi o caso, por exemplo, do Lipão na Fúria, né, que tratou uma semana, 2 semanas ali e ficou apto. No caso da Loud, simplesmente teve que mudar a tática do time, durante a competição também, né? No caso do próprio Esaú. O caso do próprio Esaú, que só voltou lá no finalzão da competição. Sim. A gente viu a diferença que fez. Mas assim, então fechamos nesse top 3, né? E parabéns, muito legal pro Coringa, que eu achei muito bacana o que ele fez, de jogar. Sujeito homem, Sujeito homem, parceiro. Sujeito papo reto. Homem. Virei fãzaço do cara. Muito bom, muito maneiro mesmo. O entretenimento, ele não é só resenha, não é só extra-campo, né? O cara foi lá, tomou um drible ali e tal, mas, cara, jogou bem, procurou passe, quase fez um golaço. Irmão, pra mim, 100% aqui, ó, bato palma pra você. Próxima equipe, produção, Nivelados FC. Nesse jogo agora, né, tivemos aí a atuação de Luan Mestre, Lucas Nascimento, William, mas também temos, né, obviamente, Léo Gol, Choco. Então, assim, a gente tá falando de wildcards gigantes, hein, cara? Sim. 5 nomes aí, pelo menos, de excelente qualidade. Agora vamos no top 3 dos drafts. Ivo, né, obviamente. Acho que o Arantes foi muito bem, e talvez o Bruninho. Esses três, o que você acha? O Ivo com certeza. Bruno Mendes foi bem também. Pô, o Klinsmann também foi muito bem. Mas verdade. É porque o Klinsmann aqui tá com o cabelo preto, né? Ele tá com o cabelo pintado. Mas foi muito bem. Talvez eu iria com esses 3 mesmo. Apesar que eu gostei muito do jogo do Simon também. Então, mas o problema do Simon é que ele, tipo assim, ele não teve a regularidade, né? Sim. Ele é um bom jogador. Não, talvez eu iria com esses 3, tipo o Ivo, Arantes, de regularidade. Eu acho que esses 3 foram os mais coesos na competição, né? Sim. O Arantes marca muito, é muito forte. Mas você vê, a gente vem pro Nivelados e a gente tá entre 6 nomes. 6 nomes, muito bom. Pra tirar 3, justifica tá na tabela. Exatamente. O draft do Nivelados foi muito bom, um mérito total pro Léo e pro Dabá, né? Que fizeram isso. Quando a gente vem pra um time aqui, qualquer time que passou, e a gente já escolhe 3 de cara, ou os 3 estão indo muito acima, ou a galera que não foi escolhida está muito abaixo. Isso é verdade. Então, assim, a gente fez várias, né, ponderações aqui de vários jogadores, né? Então, assim, a gente falou do Bruno Mendes, que joga bastante, sim, do Klinsmann, até mesmo o Caio também, né? O Caio que também joga bastante. O Simon, que não teve uma regularidade, mas quando entrou foi bem. Então, assim, eu acho que isso é legal. E assim, mas eu acho que realmente o Ivo dispensa comentários, né? Que é o melhor goleiro da competição, realmente. Uhum. Pelo menos até o momento é o goleiro... Pô, né? Gaulês, você vai cavar no Ivo, Gaulês? Vai cavar no Ivo? Não pode, pô. Aí não. Tentaram cavar no Barata, não fluiu. Cavar no Ivo não fluiu. Os caras não tá respeitando mais ninguém. Não tá respeitando mais ninguém. Acho que esse negócio aí de presidente tá subindo a cabeça dos caras aí. Mas enfim, realmente eu acho que foi legal. Próximo time... Funkball Clube. Eu acho que agora, né, a gente tem talvez um funkball mais coeso com os seus wildcards. Gui Sim. Patrick pegou muito. Bizarro. Muito, joga muito, né, como goleiro. Betão, dispensa comentários, absurdamente inteligente, até pela idade, foi uma... surpresa que eu digo para a Kings League, né? Não como jogador, mas eu digo para a Kings League porque talvez não fosse nome, né? Como aconteceu na minha visão, né? Não foi o primeiro nome que veio cogitado. Sim. Então, assim, foi muito bem. Luiz Felipe... O que você achou? Achei o jogo bom dele, cara. O Luiz Felipe era o wildcard inicial, né? Do Funkball, mas, se eu não me engano, pegou dengue, cara. Verdade. Foi ele mesmo. Pegou dengue e, assim, ficou um tempão fora. Mas, assim, se eu fosse puxar um top 3 aí, eu iria de... Dos drafts agora. De Pepinho, pô, Douglinhas com certeza. E talvez, cara... acho que eu iria de Moleque Joe, será?
Tá na briga. Eu acho que assim, Pepinho e Douglinhas, certo. São jogadores que movimentam muito durante o jogo. O Douglinhas, né, faz muito gols e o Pepinho muita personalidade. Sim. Mas, cara, eu iria de Moleque Joe. Eu iria de Moleque Joe. Acho que fez uma boa competição. Até pelo que se espera. Você não iria de Reinaldo ao contrário? Odlanier, pô. Caraca. Odlanier Madier. Mano, é surreal esse nome, cara. É surreal o nome do Reinaldo. O moleque é gente boa, sabia? É, mano. Caraca, eu não cheguei a conversar com ele, não. Mano, é surreal. Mas, assim, eu acho que o Joe sentiu um pouquinho, talvez, a pressão da internet no finalzinho. Eu acho que as 2 últimas partidas não vimos ele tão bem quando ele estava nas outras, né? Mas, assim, se a gente for falar de regularidade, pro que é se esperado de quem é influenciador, sim, foi o melhor. Foi o melhor. Tá ligado? Eu acho que foi o melhor. De jogador, com jogador, certeza. Sim. Como goleiro também a gente teve o Igor Rezende, né? Que foi fenômeno mas também. Mas como atuação de jogador, com certeza foi o melhor influenciador. Foi o mais coeso, né? Foi o mais regular. Fechamos aí, produção? Ou tem mais? Como é que tá? Desimpedidos. Temos aí Luizinho, nesse jogo, né? No caso, tivemos Luizinho, Batman e Bolt. Bolt que no início, né, a gente tinha falado já que ainda tinha aquela incógnita da galera e tal, mas que hoje a gente vê o quão fundamental ele é para o time, né? Fenômeno. Batman, né, dispensa comentários, no X1 é um dos principais jogadores, e o Luizinho também veio, e assim, eu acho que ele não fez um bom primeiro jogo, né, dele, mas eu acho que ontem, né, e no outro jogo também, fez excelentes partidas, jogador de personalidade e tal. E aí agora a gente tem também mais um problema sinistro, né, dos Desimpedidos, que é a questão do top 3 do draft. Na minha opinião. Como que a gente vai escolher isso aí? Vou de M10, com certeza. M10, João Pedro, na minha opinião. Não, tem Thor, tem Vitão, tem Guilherme, tem Luizinho. Luizinho tá jogando bem. Tem Gustavo. Mano, eu vou com esses 3. Vou Marcelinho, João Pedro e Luizinho. Caraca, aí tu me botou numa furada. Já escolheu. Eu vou de M10 João Pedro. Cara, porque eu gosto muito do X1 do Vitão. Luizinho também, surpreendeu muito. Eu não conhecia ainda. No caso, pra mim, que eu não conhecia. Eu não conhecia o Luizinho e parece ser um moleque responsa mesmo. Cara, vou nessa. Não vou escolher 2 goleiros, não. Mas eu gostei muito do Guilherme também, mano. Eu vou dar uma mudada só no Luizinho, mas vou de Guilherme. M10, João Pedro e Guilherme. Eu acho que o Guilherme, bate muito bem shootout, tá ligado? É um bom jogador defensivo. Mas aí entra no que a gente falou. Olha quantos jogadores a gente tem que estão se destacando na competição. Então não é à toa que está entre os top 4, tá ligado? Então, assim, acho que podemos ver talvez um pouquinho mais de números do Thor. Eu acho que talvez o próprio Desimpedidos espere que o Thor faça mais gols, né, tal. Não é questão de jogar em si, joga muito bem, mas eu acho que é questão de gols, né? Talvez o Thor, né, foi draftado para fazer mais gols e tal. Então podemos ver um pouquinho mais do Thor. Mas tem o Gustavinho, tem, né, o Lucas Donadi também joga bastante. Acho que o time inteiro joga, mano. Isso é que é legal. Aí que a gente vê que o draft foi bem feito, né? É a Elite agora. Vamos lá, pro próximo. Fluxo a gente teve Elber, Marcos Vinícius e Bolt como wildcard, né? Que são excelentes wildcards também. E no top 3 aí do draft, a gente tem o Melequinho e o Vini, que é o capitão do time. Melequinho, que faz uma composição defensiva muito boa, ainda chega como elemento surpresa. Júlio, que pega muito. Eu iria nesses 3. Júlio, Melequinha e Vini, né? Talvez espera, mas a gente tem também o Vitor Bueno, que é um bom jogador. Não, com certeza. Entendeu? Mas tem o Intera, né, que é o Gabriel, que também é bom jogador. O Murilo, que na minha visão, dos draftados zagueirão mesmo, aquele zagueiro raiz, eu acho que é o melhor da competição como zagueiro raiz. Inclusive foi muito elogiado na live nessas 2 últimas rodadas, né? Também é um time, né, que tem não veio pra brincar, né? Um time legal, né? O Thiago, o goleiro reserva também, cara, atua bastante, joga praticamente, eu acho que joga todo o jogo. Então, assim, eu acho que é um time bom, cara. Um time coeso, hein? Um time legal. Sim. Vamos pro próximo. Real Elite. 3 wildcards, Juninho, Davi e o El. Também já teve passagem do Vassoura. Mas quem que jogou também no Real Elite? Teve o Luan Teles, que foi inscrito, não é isso?
Não chegou a ser não chegou inscrito, não. Então, só fechou mesmo. Mas só fechou, mas não foi inscrito. O Juvenal, que foi inscrito. Juvenal foi inscrito, mas não chegou a jogar também. Seria talvez uma função parecida com o do El, mas eu acho que... Acho não, certeza, o El já está mais experiente na modalidade, sim, entendeu? Então, acho que talvez não seria uma troca justa nesse momento. Sim. E a gente tem, cara, na teoria, no papel... Se a gente fosse falar dos drafts, a gente tem bons drafts do time do Real Elite, irmão. Sim. O Gustavo Rocha já era um bom goleiro do campo, então ele não foi draftado à toa, né? Teve algumas situações durante a competição negativas, mas não foi draftado à toa. Sim. O Ancelotti também. Ele tem uma carreira de muitos anos no futsal. No futsal, tanto que ele entra para fazer o X1, porque é aquele mais drible curto, e foi muito bem. Por exemplo, Ontem, no X1. Não só ontem, não, mas nas partidas que ele foi acionado para fazer principalmente essa parte do X1 foi muito bem. Aí a gente tem Bueno, a gente tem Dudu, que joga também com frequência, mas na teoria, né, dos principais, Bueno, Marlon e foi quem? Foi Profeta, foi Fenato, acho que foram, né? Mas assim, na teoria, né, no papel... Sabe que foram jogadores para ir bem. Me surpreendeu, sabia? O Luquete também, entendeu? Então, assim, a gente teve um bom draft do time do Real Elite, não foi um draft ruim. Eu acho que não encaixou. O João Sandy, inclusive, é jogador profissional, irmão. Que fez agora essa substituição, que entrou agora no decorrer. Inclusive, entra mais do que a maioria dos outros jogadores que foram substituídos de draft dos outros times. Então, assim, cara, a gente não tá falando de um time, né, muito abaixo não, mano, que assim, aconteceu por a questão dos números, né? Os números do Real Elite foram abaixo. Sim. Mas a gente não tá falando de um número abaixo. Talvez a gente pudesse ter visto um Marlon mais goleador? Sim. Acredito até que ele pense isso também, né? Que poderia ter feito mais gols, ter rendido melhor, né? Já acho como que goleador. Faltou gente para dar consistência na defesa. Que na teoria era Profeta e Fenato. Mas não acho que fizeram um prime de competição, né? Sim. Foram irregulares demais, Faltou draftado para fazer essa consistência na defesa para ajudar o El. Isso acaba influenciando negativamente nos placares, né? Porque acaba tendo erros capitais e situações de jogo, sim, que acabam sendo irreversíveis. A galera precisa ajudar o El, cara. Porque na teoria, né? Quer dizer, na prática agora, a gente falando de prática, por mais que tenham, né, como por exemplo, 2 jogadores defensivos, o El acaba sobrecarregado demais, né, irmão? Com certeza. Porque assim, se a gente for falar do meio para frente, a gente tem 2 wildcards incríveis, que são, a gente já tinha falado, são 2 pontas, que cada um de um lado, então isso foi escolhido a dedo, né, e foi muito bem escolhido, por sinal. Uhum. A gente tem um pivô bom, experiente, que é o Marlon, né, então a gente... Um jogador que poderia ter sido o wildcard no início, né, lá da competição, talvez pela competição irregular que fez, hoje não. Uhum. Mas lá atrás a gente falou, cara, o Bueno é muito bom jogador. Conhecer o Bueno, e para ser sincero, esse não é o Bueno que a gente conhece. A gente sabe que ele tem muito a agregar, muito a dar, porque, enfim, é um jogador fantástico, mas infelizmente não fez uma boa fase de grupo, um bom split 1, né? Mas ele é um ótimo jogador, cara. Ótimo jogador. Eu acho ele um bom jogador. Não tô entendendo porque tá desse jeito. Talvez, sei lá, cara, adaptação de jogo, né? Não sei. Realmente, talvez... É o que a gente tá falando, né? Eu acho que o Real Elite foi talvez o draft dos que foram pior, assim, dos times que foram pior, que mais tinha expectativa. Porque se a gente for parar pra analisar, como a gente falou, o Download a gente selecionou 3 e 3 e acabou. Sim. O do Funkball selecionamos 3 e acabou. E ainda foi difícil selecionar 3. Sim. O do Real Elite, a gente tem 5, 6 ali, cara. Sim. Concordo. Que a gente fala assim, cara, pô, é um time praticamente, pô. Sim. Então, pô, poderia ter ido melhor, né? Então talvez foi o que a gente mais criou expectativa e que talvez possa ter sido o mais decepcionante por isso. Pela expectativa que foi criada e pelo resultado que não foi atingido, né? Com certeza.